gente linda, como você está? Como é que está esse seu feriadão? Nós aqui ao vivo com o nosso Espaço Feminino, hoje tem muita coisa para a gente conversar e eu quero saber se você sabe quais são as características de uma pessoa narcisista. Pois é, além de identificar quais são esses tipos, esses traços, nós vamos falar de como escapar desse tipo de relacionamento tóxico. Outra pergunta, você já sofreu com um zumbido no ouvido? Sabe aquele barulho que vai incomodando, Tem gente que acha que vai enlouquecer, tamanho o ruído incomoda. Nós vamos falar sobre essa questão que é mais comum do que se pensa. Quais são as causas, se dá pra gente evitar, os tratamentos, se eles conseguem acabar de vez com esse problema. Quer saber? Já já a gente conversa sobre isso. E tem mais, viu? Nós vamos falar sobre canetas injetáveis. Será que vale a pena usá-las para o emagrecimento? Mas quais são os erros mais comuns? O que a gente tem que ficar alerta? E muito mais a gente responde agora no nosso programa Espaço Feminino, que já está no ar. Você aí participe comigo, meu convidado, minha convidada de honra. Interaja com os nossos convidados, tire sua dúvida. Hoje só tem gente especialista nesses assuntos aqui, de gabarito, para responder todos vocês, viu? Isso é extremamente importante. Informações e confiáveis. E ao final do programa, eu sorteio um presente especial aqui do nosso Espaço Feminino. Então anota aí o nosso WhatsApp para você mandar a sua mensagem, 34 99947 4515. Olha só, eu vou pro intervalo, já já eu volto e aí eu já começo com esse assunto, hein? Zumbido no ouvido, o que provoca? Dá para evitar? Como é ficar livre disso? Já já. Gente linda, imagina aqui comigo, você não ter um minuto sequer de sossego e tranquilidade, porque tem um barulho te incomodando sempre. E essa é uma realidade mais comum do que a gente imagina. Cerca de 28 milhões de brasileiros sofrem com um zumbido no ouvido. A gente está no Novembro Laranja, que alerta sobre esse problema. E o que a gente faz? Será que dá para a gente prevenir as pessoas que estão sofrendo? Como aliviar esses sintomas? Sobre tudo isso eu vou conversar com a doutora Marcela Lima, ela que é otorrino. Oi, doutora, como vai? Tudo bem? Oi, Ludmila, obrigada pelo convite, estar aqui, falar sobre um assunto tão importante, né? À toa que a gente tem esse mês de conscientização, porque realmente é uma condição que traz um sofrimento muito grande para muitas pessoas. E aí vem logo a pergunta, o que provoca? Porque se a gente sabe o que provoca, a gente vai tentar afastar desses problemas, mas tem as causas, é possível a gente evitar? Então, o zumbido, ele é um sintoma da via auditiva. Então, se um paciente sofre com zumbido, a gente pressupõe que ele tem algum problema nessa audição. Lógico que existem pacientes que têm outras condições associadas ao zumbido, que não somente, por exemplo, a perda de audição. Mas um fator muito interessante do zumbido é que ele é um sinal desse problema. E aí ele ajuda muito o paciente no seguinte sentido: quando o paciente tem uma perda de audição leve, muitas vezes ele não vai ter nenhum sintoma que não seja o zumbido. Num primeiro momento, essa perda de audição pode não incomodar esse paciente, mas já é algo muito grave, visto que a gente sabe hoje em dia que perda de audição leve aumenta muito a chance do paciente evoluir com quadros de declínio cognitivo. Explicando melhor, demência. E falando especificamente o nome de uma demência muito conhecida, Alzheimer. Então, o zumbido, ele é um sintoma, muitas vezes, dessa perda leve. E o paciente não procura o profissional especializado nessa condição por conta da perda de audição. Ele procura porque realmente o zumbido pode estar incomodando ele. Mas, na verdade, é um livramento ele ir lá e ter o zumbido, porque vai permitir que a gente haja sobre essa perda de audição leve, sobre outras condições que podem estar associadas, diminuir o sofrimento em relação ao zumbido e prevenir que ele evolua com um quadro de demência. Agora, é um tormento para quem tem esse barulho incomodando, né, no ouvido, na cabeça, o dia inteiro ali, às vezes desconcentra a pessoa. Quais são os relatos dessas pessoas no que diz respeito à rotina, à qualidade de vida? E aí tem algum som que aí vai indicar que pode ser algum tipo de problema? Quais são os relatos aí das pessoas que procuram com esse incômodo?
É muito diversificado. Então, você pode ter o zumbido. Você vê pacientes falando de sons completamente distintos. Tem pacientes que falam, olha, tem um rádio de sintonizar na minha cabeça, tem uma cachoeira na minha cabeça, uma panela de pressão. E também tem pacientes que têm queixas de um zumbido mais pulsátil, que a gente fala, um zumbido rítmico. Como se tivesse um coração batendo na cabeça, ou uma borboleta batendo as asinhas dentro da cabeça. Cada um desses zumbidos, principalmente quando a gente fala do zumbido rítmico e não rítmico, pode realmente indicar uma condição diferente. Mas não tem um zumbido que a gente fala assim, olha, se você tem tal barulho, vai significar uma condição mais grave, um tumor na cabeça, ou outro barulho vai significar que você tenha uma condição mais branda. O que é necessário realmente é investigar para entender melhor o que está causando essa condição. Agora, doutora, esse barulho, esse zumbido, ele é intermitente ou ele pode aparecer em alguns momentos? Por exemplo, quando a pessoa vai dormir. Então ela vai dormir e começa com aquele barulho. Ou quando acorda. Ou é um sinal de problema quando é o tempo todo? Então, o que a gente tem que lembrar? Que o zumbido é um barulho que está na cabeça do paciente. Não é um barulho ambiental. Tanto que o paciente geralmente nota, ele começa a falar assim, nossa, eu estava em casa e eu escutei um grilo, e eu perguntei pro meu marido, nossa, tem um grilo, o que você está escutando? E meu marido falou, não estou escutando. Aí o paciente percebe que realmente é um ruído que está na cabeça dele. Como é um ruído que está na cabeça dele, se ele tiver uma redução do ruído do ambiente, como, por exemplo, na hora que ele vai dormir, na hora que ele está acordando, que está num ambiente mais silencioso, que ele está mais atento, menos atento para outras questões do ambiente, ele não está trabalhando, não está ocupado, ele realmente vai perceber mais claramente esse zumbido. Agora, ele estar persistente, né, ser crônico, e ele estar intermitente, não necessariamente significa que ele tem um quadro mais grave ou menos grave. Obviamente que o zumbido persistente, que seja alto, né, que o paciente sinta que ele está alto, que ele vai atrapalhar mais o cotidiano desse paciente. Ele pode sentir uma dificuldade de se concentrar, de adormecer. Obviamente que a gente tem questões mais complexas associadas também à percepção intensa desse zumbido, ao sofrimento com esse barulho. Mas, geralmente, o persistente é o que vai trazer mais desconforto para o paciente. Olha que pergunta interessante a da Cláudia, que sempre participa aqui conosco. Um beijo no seu coração, viu, Cláudia? Você é muito especial pra gente também. Ela fala que percebe que muitas mulheres se queixam desse zumbido no ouvido. Pode ter alguma causa relacionada ao estresse e em pessoas mais novas também ocorre? A gente percebe que o zumbido ele tem uma associação muito grande, tem uma prevalência maior em mulheres. E a gente sabe que tem um componente emocional muito importante para o zumbido, em termos de percepção, né, do paciente perceber ele claramente. Geralmente são pacientes mais ansiosos, mais estressados. E a gente percebe que o paciente que tem um zumbido que incomoda mais também tem um componente emocional mais intenso. E até mesmo o tratamento dos pacientes que têm um transtorno de ansiedade ou alguma outra condição psiquiátrica vai ser um pouquinho mais difícil do que o paciente que não tem essas condições para ter a melhora do zumbido. Entretanto, a gente sempre tem a possibilidade de tratamento independentemente do paciente. As mulheres também têm questões hormonais que podem estar associadas, né? Porque falou assim, é mais comum em mulheres. Tem questões hormonais, porque o zumbido ele é um sintoma associado a comprometimento de diversas regiões do nosso organismo. Você pode ter alteração no metabolismo da glicemia, uma diabetes inicial, que a gente fala pré-diabetes também. Você pode ter alguma alteração hormonal, menopausa, você pode estar percebendo mais claramente esse barulho que é o zumbido. Agora, tem algumas doenças pré-existentes que podem ocasionar, porque você já disse, pode ser um sinal de algo, um sintoma de algo que é preciso ter atenção. Mas alguma doença já pré-existente pode ser um condicionante também para que o zumbido surja? Como eu disse, você pode estar iniciando uma perda de audição e esse zumbido no início da perda não se manifestar e de repente, porque o que acontece? O que a gente sabe hoje a respeito da origem do zumbido? É muito necessário que você tenha uma lesão na via auditiva, independentemente do grau. Então o paciente no primeiro momento vai ter uma lesão nessa via auditiva e aí pode ser que ele não perceba. O cérebro dele, depois de um tempo, não aceitando bem a ausência de informação auditiva, tendo uma percepção que tem alguma coisa de errado, vai criar esse ruído. Obviamente, como eu disse, tem várias outras questões que estão associadas. A gente sabe pacientes, por exemplo, com bruxismo, que é uma condição relativamente prevalente, ainda mais no mundo ansioso que a gente está atualmente, né? Cheio de estresse, o excesso de trabalho, privação de sono. Muitas pessoas têm bruxismo associado também.
A gente sabe que o bruxismo, por sobrecarregar a musculatura aqui dessa região, musculatura mastigatória, também está associada à ativação dessa via auditiva, levando também ao zumbido, principalmente quando o zumbido é unilateral. Além de questões metabólicas, questões hormonais e até mesmo quadros mais graves, assim, né, que os pacientes têm mais medo, que são tumores intracranianos. Tudo isso é possivelmente uma causa para o zumbido. E muitas vezes no início ele não se manifesta. Depois de um tempo que a doença está evoluindo, o paciente começa a perceber claramente esse ruído. Agora vamos lá, se o zumbido ele é sintoma de algo não está bem no seu organismo, tem algo lá te alertando, é um sinal mesmo para buscar ajuda. O fato é esse. Então como é que faz? Como é que é o tratamento, essa busca aí para tirar isso? Vai ser possível acabar com esse ruído, ou somente quando descoberta de onde, a origem do problema? É um debate muito grande, se o zumbido tem cura ou não. A gente já discutiu isso várias vezes. Será que o zumbido tem cura? Será que o paciente vai no consultório com essa expectativa? Eu quero me ver livre desse barulho, está me tirando a paz. Eu quero viver num mundo de silêncio. Apesar de eu acreditar que o mundo de silêncio não existe, né? A verdade, a realidade é um mundo com ruídos, barulhos. Só que esse é um barulho que realmente incomoda e tira a paz. É possível se curar, se ver livre do zumbido? Sim. A gente tem vários relatos de pacientes que falam, olha, em determinado momento eu escutava esse ruído, depois ele sumiu, parou de escutar, nunca mais percebi. Só que o que a gente tem que deixar claro? A cura do zumbido envolve o não incômodo, a não percepção a ponto de tirar a sua paz. Então, quando a gente fala de tratamento do zumbido, envolve várias questões, a gente tem vários tratamentos. Inclusive, como eu já disse, né, quem já me conhece como especialista em zumbido, eu fiz minha última formação em Londres, que é num tratamento específico, que é a terapia cognitivo-comportamental para zumbido especificamente. Mas, fora isso, a gente tem várias outras intervenções que são possíveis. Reabilitação auditiva, uso de suplementos, neuromodulação, que é até atualmente o tema que eu vou iniciar meu doutorado. Então, tem vários tratamentos possíveis e aí vai depender muito do paciente. E vai depender muito do paciente querer melhorar e investir nesse tratamento. Porque não é uma condição simples, porque envolve várias outras questões. Questões emocionais, questões musculares. Então, por isso, o zumbido vai demandar tanto do profissional que está tratando esse paciente, quanto do paciente que quer ser tratado. Com certeza, imagino que queira. Assim como, olha, a Edda coloca aqui pra gente. Ela fala que tem zumbido e foi causado por uma paralisia facial, juntamente com uma herpes. Nesse caso, tem tratamento? Assim, o que muitas pessoas não sabem, mas o nervo facial, que é o que vai fazer a motricidade da face, anda junto com o nervo da audição. Então, possivelmente, esse paciente teve um comprometimento concomitante do nervo da audição e do nervo facial. Então, a melhora desse paciente em relação ao zumbido vai depender muito do que os exames dela apresentarem, né? Então, se ela tiver uma perda de audição, a gente faz uma intervenção em relação a isso. Mas, independentemente, mesmo que não tenha uma perda de audição, a gente tem como abordar para o paciente diminuir o sofrimento em relação ao zumbido. Que, como eu já disse, é o mais importante. Você pode ter uma cicatriz, eu faço muito essa analogia. Você pode ter uma cicatriz. Se ela não dói, se ela não coça, se ela não te incomoda, se ela não te traz nenhum sofrimento, e você percebeu que isso vem de uma condição benigna, porque sempre tem que ser investigado, independentemente se você acha que seu zumbido é benigno, você tem que investigar e entender bem o que é a causa dele. Não tem por que você tirar essa cicatriz, né? Se ela não está te incomodando em nada, às vezes a intervenção vai te trazer mais transtorno do que realmente deixar ela lá parada. A Beth ligadinha aqui conosco, beijo pra você também, Beth, você é muito especial pra gente. Ela fala o seguinte, depois que ela teve dengue, tem um barulho, parece com um estouro no ouvido dela. É zumbido isso? Sim, se ela tá percebendo um barulho na cabeça, certeza que é zumbido. E aí, eu acho que é muito interessante falar a respeito da dengue, porque a dengue é um quadro inflamatório, causa uma inflamação sistêmica significativa. E o zumbido, a gente sabe que, por ser um sintoma auditivo, ele está associado também, ele pode aparecer no paciente com dengue, por conta dessa inflamação atingir também a orelha interna. Então, esse paciente tem que ser avaliado de forma sistêmica, tentar melhorar esse quadro, avaliar se tem alguma alteração que ficou ali, que a gente consiga reverter, para poder melhorar também, reverter o zumbido. Porque como ele é um sinal que tem um alerta vermelho, tem um problema no seu organismo, a gente tem que identificar qual que é o problema,
agir sobre ele para diminuir o sofrimento com o zumbido e evitar consequências mais graves para qualquer condição que esse paciente apresente. Doutor, então surgiu um primeiro barulho, é preciso correr para o médico ou a pessoa vai observando e se intensificar, aí sim buscar ajuda? Que momento? Então, por Ir ao favor. consultório. Por favor, gente. Não é à toa que existe o Novembro Laranja. O zumbido é um sinal para você correr ao especialista e fazer um diagnóstico. Porque enquanto a gente fala de condições simples de serem tratadas, condições benignas, também tem a possibilidade de ter condições graves que estão associadas a esse zumbido. Se você não abordar em tempo hábil, podem ter consequências graves para a sua vida. Eu falei da demência, que é uma realidade que quem já viveu isso na família, não quer viver. Eu tive uma avó que tinha perda de audição e evoluiu com demência. E é uma situação muito triste, mas a gente também tem outras condições que são tão graves quanto, que se a gente abordar em tempo hábil, a gente consegue reverter o quadro. Então, o Novembro Laranja é para indicar isso. Procure, se você tem um zumbido, qual barulho que você escute, procure especialista para não ter sofrimentos a mais em relação a qualquer condição que venha a ser diagnosticada. Pergunta da Eurilda a gente fez, algumas também que foram chegando aqui para mim. Muito obrigada a todas as pessoas que mandaram questionamentos, e tem vários aqui, porque é um assunto que instiga, as pessoas querem ficar livres disso logo, mas a gente viu que tem uma caminhada que é possível e aí a gente deixa para o especialista e para o paciente essa luta, mas a gente torce para que tenha aí um fim, que seja descoberta essa causa, tratada e que não evolua. Agora, antes de você ir, me conta do curso de fonoaudiologia. Pela primeira vez, essa graduação será dada no Centro Universitário de Patos de Minas. As inscrições para o vestibular já estão abertas e é hora de fazer esse curso, que a gente não tem muitas faculdades, e o gabarito do Unipan oferecendo essa graduação, né, doutora? Então, eu já sou docente no Unipan há 10 anos, na Faculdade de Medicina, né? E a gente teve essa oportunidade incrível que essa instituição maravilhosa nos forneceu, que é de iniciar esse novo curso, que é o curso de fonoaudiologia. A Unipan tem o propósito mesmo de, através da educação, transformar a comunidade. E é isso que esse curso tem como objetivo, visto que a gente tem uma demanda gigantesca por esse profissional na região, a nível nacional, inclusive, que é um profissional que atua em diversas áreas, no âmbito hospitalar, âmbito ambulatorial, educacional, na voz profissional. Então, a gente percebe cada vez uma demanda maior desse profissional e um mercado muito receptivo, né? Então, considerando a necessidade, a demanda da nossa comunidade, a gente vai lançar agora para 2025 e as inscrições encontram-se abertas. Então, se você tem interesse, não sei, né, tem muita gente que não entende no que é a atuação do fonoaudiólogo, mas quem tem interesse na área de saúde, gosta de atuar, né, ajudando as pessoas com oratória, com a voz, é um curso maravilhoso que fornece muitas oportunidades. A gente está muito feliz com essa oportunidade, porque a gente vê muitas pessoas interessadas já, inclusive, de participar e de formar nessa instituição que já tem esse nome maravilhoso, que é o Unipan. Uma associação, uma entidade que comemorou essa vinda do curso de fono foi a Associação Esperança Azul. Quando eu coloquei essa notícia, a gente deu essa notícia, nossa, que bom, porque a gente é um profissional que a gente busca muito, tem um salário relativamente muito bom, e é claro, a gente tem que aliar nosso desejo, né, nossa vocação, nossa vontade de fazer aquilo também com as condições que o mercado oferece. Então, tem vagas no mercado. Falar em Associação Esperança Azul, deixa eu só dar um recado, no próximo dia 22 vai ter o Baile da Amizade, é um evento realizado pela Associação Esperança Azul lá no Sagarana. Vão ter Matheus Ferraz e Thiago, outras atrações também, em prol da associação para custear todos os custos da entidade. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui. É sempre bom a gente ter informações de qualidade e, principalmente nesse Novembro Laranja, alertar sobre isso, dessas possibilidades e saber que tem um caminho, já que há divergência se tem cura ou não, mas tem uma caminhada que pode ter grande sucesso. Obrigada pela oportunidade de passar esse recado para a comunidade. Como sempre, eu vejo seu compromisso, assim como eu falei do Unipan, esse compromisso de realmente fornecer uma informação de qualidade e mostrar a todos realmente o que é importante em relação à saúde
Então, eu que agradeço. Sempre que precisar, estou à disposição. Obrigada, viu, doutora? Gente linda, a gente vai para o intervalo, mas você sabe, é daquele jeito rapidinho, já já eu volto. Um assunto também que muita gente tem curiosidade ou já fez uso do medicamento, de repente conseguiu êxito e depois a coisa virou do avesso. Canetas injetáveis, elas são eficazes mesmo no emagrecimento, mas no emagrecimento a longo prazo? Já já. A gente percebe cada vez mais pessoas buscando aquelas canetas injetáveis com o objetivo do emagrecimento. Há relatos diferentes de pessoas que tiveram sucesso, conseguiram manter o peso, outras que foi um verdadeiro tormento e muito dinheiro jogado fora. Então é hora da gente responder as perguntas, as dúvidas de muitas pessoas, se vale a pena usar, se não vale, o que a gente tem que colocar na balança na hora da gente escolher essa linha de tratamento. Por isso eu chamei aqui um especialista nesse assunto, que é o doutor Éder de Paula, ele que é nutrólogo. Como vai, doutor? Prazer em tê-lo aqui no nosso Espaço Feminino. Prazer, Ludmila. Prazer, espectadores. Para mim é uma honra estar aqui e falar sobre esse problema que atinge tanto a população, né? Que é a obesidade. Pois é, e aí na luta contra o peso, né, para colocar a vida em dia ali em paz com a balança, tem muita gente utilizando essas canetas injetáveis, até porque a gente vê aí muitas pessoas, personalidades, famosos, falando, olha, eu usei isso, isso funcionou para mim. E aí acaba influenciando uma porção de pessoas a comprarem a medicação, e a gente sabe que também é de fácil acesso para a compra, apesar do preço salgado, mas é uma solução para todo mundo, que vale para todas as pessoas, como um caminho de emagrecimento eficaz e rápido, como as pessoas querem? Isso, é importante a gente definir primeiro como é o mecanismo da obesidade, né? A obesidade é uma doença crônica e é uma doença que, se a gente pegar a literatura, é uma doença que não tem cura, ela tem tratamento. Então, os novos medicamentos aí para o controle da obesidade, na verdade, semaglutida, né, que é o Ozempic, ele foi idealizado primeiramente para o controle da diabetes, né? E aí viram que ele tinha um bom desempenho na redução do peso, e esse uso para a redução da diabetes com o Ozempic é um uso off-label. Então, a gente vê que tem um percentual de peso aí perdido bastante eficiente, e esse peso perdido, se a gente usar de uma maneira errada o medicamento, a gente tem um reganho. A obesidade é uma doença crônica. Essa é o X da questão. A pessoa vai lá, emagrece porque não consegue comer e tal, e aí vem aquela vontade de comer tudo o que ficou no caminho, que a pessoa acabou recusando. A gente vai falar sobre isso. Esse é um problema, o efeito rebote. E a obesidade, ela é uma causa, né, multifatorial, não é só um fator exclusivo. Se a gente pegar ali os hábitos de vida da pessoa, a gente vai pegar também a condição social, às vezes também é desfavorável, e tratar a obesidade, como é multifatorial, não é só tomar um remédio, né? A gente vai precisar de vários especialistas, né? A gente precisa de nutricionista, a gente precisa de educador físico para fazer uma atividade física regular, né? A OMS define para a gente sair do sedentarismo, fazer 300 minutos por semana. Então, 300 minutos por semana é pelo menos 3 vezes no dia, ali um pouco mais de 1 hora, para sair do sedentarismo, né? Como a obesidade é uma doença que está afetando aí cerca de 20% da população mundial, a gente já vê que o sedentarismo atinge um percentual até maior que isso. Então, para a gente tratar a obesidade, a gente vai levar em consideração não só o uso de medicação, né, mas as condições, os hábitos de vida, a alimentação, a atividade física e também o sono, né, é um fator importante para a gente reduzir esse peso aumentado. É um combo que é necessário a gente olhar, e a gente sabe disso. Mas quando chega alguém falando, essa caneta aqui vai resolver seu problema, minha filha, meu filho, então bora lá. Aí tem aquela febre, aquela corrida, aquela loucura toda. Só que tem esse efeito rebote que o Dr. Éder colocou aqui, que a pessoa vai conseguir eliminar e perde uma quantidade boa de peso,
porém tem o efeito rebote. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem que a gente tem e vê esse tipo de ocorrência? O erro mais comum, na verdade, é a autoprescrição, né? A pessoa vai na farmácia, compra o medicamento e começa a usar por conta própria. Isso aí é um problema grave, né? Não só dos medicamentos para obesidade, mas de uma forma geral de todos os medicamentos de farmácia. No caso da obesidade, você fazer o uso errado do medicamento, você pode estar começando a ter outros problemas, né? Todo remédio tem um efeito colateral. Os efeitos colaterais dos análogos de GLP-1, no caso Ozempic, Mounjaro, são principalmente gastrointestinais, né? Náuseas, vômitos, constipação. Se você faz o uso inadequado, você está incorrendo nesses riscos de efeitos colaterais e no reganho do peso, que é o principal erro, né, de todos. Porque após o uso, a gente tem que ter um acompanhamento médico, nutricional, e a gente precisa incorrer outras estratégias, não só... não é simplesmente assim, usei 1 mês, 2 meses, 3 meses, funcionou, tirei de uma vez. Aí, provavelmente vai dar ruim. Com certeza vai dar ruim. O medicamento é um medicamento de uso contínuo. Ele é igual ao medicamento ele foi criado para tratar a diabetes. Então é um medicamento que todos os estudos com o Ozempic, com o Mounjaro, os estudos são no mínimo de 72 semanas. Então a gente pega aí 2 anos mais ou menos, fazendo o uso da medicação da maneira correta. O Ozempic, ele é feito semanalmente. A gente já viu, eu já ouvi relatos de pessoas que fazem o uso diariamente, a cada 2 dias. Beleza, às vezes o percentual de peso perdido no início pode ser até maior. Só que quando a gente analisa os estudos, a longo prazo, esse efeito vai se dar o mesmo usando ele quase todos os dias e usando semanalmente. Então, o risco-benefício aí vai ser a pessoa usando da maneira errada, vai ser até pior para ela, né, financeiramente. Já o tirzepatida, né, que é um medicamento novo, né, o Mounjaro, todo mundo tá mais sabendo. Caro também. Bem mais caro, né? Bem. Às vezes até o dobro do preço. Não está liberado no Brasil à venda ainda, não tem ele comercializado. A Anvisa liberou esse medicamento em outubro de 2023. Então ele ainda não chegou na farmácia para ser vendido. O pessoal está comprando ele fora, né? Compra ele nos Estados Unidos, em outros países e importa ele para o Brasil e faz o uso. Ele é uma semaglutida, um Ozempic mais forte. Ele é análogo de GLP-1 e de GIP, que é outro mecanismo que faz o emagrecimento. O GLP-1 é um glucagon-like peptide, que é um hormônio que o corpo da gente tem, e esse hormônio inibe o esvaziamento gástrico, ou seja, deixa mais o alimento dentro do estômago e manda uma mensagem para o cérebro falando, você não precisa comer mais, entendeu? Por isso que o emagrecimento acontece, porque o hormônio inibe o apetite, né? Ele faz a pessoa não ter vontade de se alimentar. E o emagrecimento é... Mas isso é ruim, não? A pessoa ficar sem comer nada. Não vai perder massa, não vai sentir fraqueza. E até mesmo assim, vai ficar mais difícil até para levantar, para fazer as tarefas. Isso. Esse é outro problema. Nos estudos com o Ozempic, por exemplo, alguns a gente tem visto que a perda de massa muscular também ocorre, junto com a perda de gordura. Já com o tirzepatida, que é o Mounjaro, essa redução do percentual de massa muscular é bem menor. A gente vê ali redução das coisas ruins, né? O risco cardiovascular é reduzido. Ele está sendo estudado até para prevenção do diabetes, né? A pessoa que já tem ali um risco de pré-diabetes, né? Ou seja, uma resistência insulínica aumentada, o Mounjaro a gente já está conseguindo perceber que ele reduz, né? Que ele previne o aparecimento da diabetes. Então já é um remédio que é preventivo, além de ser tratamento também de diabetes. Falando financeiramente dos medicamentos, ao fazer a opção, então, por essa linha de apoio ao medicamento como uma ferramenta no processo de emagrecimento, mas não sendo como o fim, né? Só isso aqui vai ser suficiente para mim, não mudar nada na sua vida, vai dar errado. Quer dizer que a gente tem que pensar, então, no tratamento a longo prazo? Ou seja, preparar o bolso também para o gasto, seja para um ou outro, que é mais que o dobro do valor? Se a gente parar para pensar, custo-benefício, né? Quando você vai num profissional, é lógico que você vai pagar a consulta, vai ter um acompanhamento. Só que
a chance de acontecer o erro é bem menor, né? Então você vai ter um tratamento mais eficaz. Lógico que tratamento para obesidade não é barato, realmente é caro, as medicações são caras, né? Você tem que voltar no profissional, né? Às vezes mais de um, nutricionista, educador físico, médico. Então é um tratamento que não sai barato. Só que tratamento bem feito com profissionais é um tratamento que você pode ter certeza que vai ser o melhor possível, né? O melhor, o benefício e o resultado vai ser bem melhor do que você ir simplesmente na farmácia e fazer a compra do medicamento. Esse aqui é o Saxenda, né? Esse aqui é o liraglutida. Esse foi o primeiro que teve no Brasil sobre análogos de GLP-1, o introdutório. Depois do Saxenda, a gente veio o Ozempic, né, que é semaglutida, que é primo desse. Esse aqui é liraglutida. Semaglutida, e agora a gente tem tirzepatida, que é o Mounjaro. O Mounjaro, ele é duplo agonista, né, então ele faz 2 vezes mais o efeito do que o Ozempic. E os estudos mostram aí que existe um novo medicamento que está em fase 3 de aprovação, né? É a mesma empresa que faz o tirzepatida, o Mounjaro. Ele está lançando aí um triplo agonista, que é um remédio que vai ser agonista de GIP, né, de GLP-1 e de glucagon. Então, estima-se que a perda com esse novo medicamento ainda não foi lançado. Provavelmente vai ser lançado em 2025. Estima-se que a perda será 30% do peso. Então, é uma perda já que a gente pode se comparar com a cirurgia bariátrica. Dizem alguns especialistas que a gente está na era do fim da cirurgia bariátrica com a introdução desses novos medicamentos para a obesidade. Olha só, então, usar ou não usar? Essa pergunta. A Cláudia faz até uma observação interessante, porque ela fala, agora, essa época, fim de ano, as pessoas querem ficar bem para as festas e tudo mais, então tem muita gente comprando mais ainda. E aí fica a questão, usar ou não usar? Então, eu sigo uma linha que eu sou mais conservador, sabe, com os de medicações. Eu acho que o tratamento da obesidade, se a gente pegar lá, o primeiro passo é a mudança do estilo de vida, é introdução de atividade física regular, alimentação, produção do sono reparador, né, o sono de qualidade. Após esse passo, a gente trata com dieta, né, a gente prescreve uma dieta, né, com restrição calórica, né, ali se não tiver um déficit calórico, não tem emagrecimento, e após esse passo, a gente vem com a medicação. Para quem tem indicação, eu acho que é muito bom, né? O remédio realmente faz muito efeito, o remédio traz benefícios, ele traz redução do risco cardiovascular, perda de peso, traz, às vezes, até a remissão da diabetes, né? A pessoa que tem diabetes fica com níveis normais de glicemia após o uso. A gente não pode falar em cura, né? Porque diabetes, como a obesidade, também é uma doença crônica. Então, para quem tem indicação, sim, é uma boa escolha. Claro que é uma escolha individual, né? Cada pessoa vai ter um tipo de indicação. Existem esses 3 tipos aí, né? O Saxenda, o Ozempic e o Mounjaro. O Mounjaro ainda não está disponível no Brasil assim para compra, mas a gente consegue importar. Então, em breve, provavelmente, a gente vai estar comercializando o Mounjaro. Claro que num preço assim que é provavelmente o dobro do que é o Ozempic, né? Que já não é barato, semaglutida. Então, a gente tem que usar quando realmente tem indicação. E fazer um bom resultado depende tanto da atividade física, da alimentação e da prescrição de medicação de uma maneira certa, né? De uma maneira correta, com o uso correto, respeitando as doses das medicações. Porque não adianta nada, não tem esse acompanhamento, vai lá fazer esse investimento todo, não é barato, e aí tem um efeito imediato, mas a longo prazo a situação se torna crônica. Uma última pergunta. Por ser um remédio com a finalidade de tratar o diabetes, no caso do Ozempic, ele pode desenvolver a doença em quem não tem? Não, pelo contrário, né? Igual no caso Mounjaro, né? O Mounjaro, existem os estudos novos de 2023, traz como preventivo da diabetes, né? Ele é um medicamento para tratar a diabetes. Então, você vai reduzir ali, a diabetes é quando a gente tem a resistência insulínica aumentada, né? A gente tem a glicemia no sangue muito alta. Ele faz a redução, ele é um medicamento hipoglicemiante, assim como os outros antidiabéticos, só que ele não dá um efeito assim de a pessoa usar e passar a ter diabetes, não, isso é um erro. Ele, pelo contrário, né? No caso do Mounjaro, a gente tem estudos que ele já previne o aparecimento, o surgimento da diabetes.
Ozempic, semaglutida, liraglutida e a tirzepatida. Então, são tratamentos para obesidade off-label, né? E para diabetes on-label, que a gente descobriu essas medicações fazendo os estudos para tratamento de diabetes. Muito bem, doutor Éder de Paula esteve aqui conosco no nosso programa Espaço Feminino, nutrólogo. Ele está atendendo também na clínica Ímpar, em Patos de Minas, não é isso, doutor? Mesmo. Fica aqui na Marechal Floriano, 179. O WhatsApp da clínica, eu vou falar também, que é o 34 997 13 23 25. É sempre bom a gente ter todos esses dados aqui, para que a gente faça a consulta, o acompanhamento com o especialista que vai nos indicar a melhor caminhada nesse processo, nessa luta contra uma doença que é crônica, e a gente vê dados cada vez mais alarmantes sobre obesidade. Doutor, o primeiro diálogo de muitas entrevistas que vão acontecer aqui. Muito obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço, né? Eu acho que é muito importante a gente vir aqui esclarecer para o público sobre uma condição que é tão prevalente aí na nossa sociedade, né? E esclarecer as dúvidas também. E para evitar a automedicação, né? Que a gente vê que tem muito hoje em dia essa questão da automedicação. E às vezes a gente corre riscos, né? Fazendo o uso incorreto de medicações. E um problema que era pequeno, às vezes pode se tornar maior por esse erro, né? Então, estou feliz de estar aqui, né? Para mim é um prazer e espero voltar várias vezes para que a gente tenha mais bate-papo sobre medicações, sobre o uso correto, sobre alimentação e o bem-estar mesmo em geral. Ixi, não falta assunto aqui sobre isso que interessa. A gente tem que cuidar da saúde antes de mais nada. Obrigada, viu, doutor? Obrigado, eu que agradeço. A gente vai para o intervalo, o programa não acabou não. Já já eu volto e a gente vai falar de narcisismo, os tipos, as características e por que é tão danoso manter um relacionamento com uma pessoa assim. Já já. Gente linda, de volta com o nosso programa Espaço Feminino, um assunto agora extremamente importante, assim como os demais, mas a gente vai falar de narcisismo. Sabe identificar esse tipo de pessoa? Você sabe os danos que uma pessoa assim pode causar à sua vida? Será que tem como a gente afastar? Porque às vezes a gente não tem escolha, tá dentro da nossa família, mas tem como a gente afastar os danos que essas pessoas podem provocar? A gente vai falar sobre tudo isso agora no nosso programa Espaço Feminino com a Liliane Souza, ela que é psicóloga e tem muita coisa pra gente colocar à mesa, Liliane, pra gente ficar atenta com esse tipo de pessoa e mais ainda de como esse tipo de pessoa pode deixar um relacionamento extremamente tóxico e por aí vai. Tudo bem com você? Tudo bem, Ludmila, eu agradeço novamente pelo convite, agradeço a todos que estão nos assistindo nesse momento, e é um tema bem relevante para tratarmos, e lembrando que a violência psicológica, tanto homens quanto mulheres podem sofrer violência psicológica, então existem aí, né, homens, mulheres também, que são narcisistas, porque às vezes a gente fala e dá a sensação que estamos falando somente do sexo masculino, mas não é. Temos aí mães que são narcisistas, filhos e também pessoas que sofrem dentro de relacionamentos abusivos, né, com parceiros que muitas vezes têm o transtorno de personalidade narcisista. Eu vou até começar com a colocação de uma telespectadora que eu achei assim pontual e endossa aquilo que você falou agora. Ela fala o seguinte, que ela teve uma mãe narcisista e o relacionamento entre elas foi extremamente tóxico, ela faz tratamento, ela já esteve internada por várias vezes e ela evita o contato com a mãe justamente por conta da quantidade de danos que causa a vida dela. E é uma luta todos os dias. Como é que é conviver com isso e com uma sociedade que cobra que o relacionamento familiar, principalmente, né, entre filhos, pais e filhos, deve ser um relacionamento saudável? Aqui é a Kátia que coloca, olha, eu quero afastar, eu não consigo. Não tem outra solução dentro de um relacionamento com o narcisista. O ideal é o contato zero realmente, porque o transtorno de personalidade narcisista
não tem cura. Então a pessoa ela tem a plena percepção do dano que ela causa ao outro. Ela não tem arrependimento, ela não assume responsabilidades e nem reconhece os próprios erros. Então, quando a Kátia, né, que você disse que trouxe essa questão que é muito relevante, ela está certíssima de afastar, porque nós vivemos uma sociedade que nos cobra a todo momento que nós devemos honrar pai e mãe, e muitas vezes estar dentro de um relacionamento familiar, que esse relacionamento é tóxico, ele pode gerar danos emocionais imensos. Então, cortar o contato, muitas vezes, com um familiar, um pai, uma mãe, é algo que vai gerar na vítima uma dificuldade muito grande. Porém, não tem outro caminho. É contato zero. Agora, Liliane, vamos entender quais são as características, para depois a gente falar do tamanho desse dano. Quanto isso é sério. A gente vê relações rompidas, né, familiares aqui. Olha essa história que a gente acabou de trazer da telespectadora. Mas como é que a gente olha e fala assim, essa pessoa é narcisista? Primeiramente, nós não podemos sair por aí diagnosticando todo mundo, né? Hoje em dia virou uma modinha, fulano é narcisista, tem um comportamento narcisista. Para chegar ao diagnóstico de um transtorno de personalidade narcisista, é necessário buscar ajuda profissional, fazer um acompanhamento para que a pessoa chegue a esse diagnóstico realmente. Então, assim, tem várias características. Para o narcisista, tudo gira em torno dele. Vamos pensar, dentro de um relacionamento abusivo, o narcisista, ele chega para a vítima com um poder de sedução muito grande. Ele é extremamente educado, extremamente sedutor. Então, através do espelhamento, ele passa para essa vítima a sensação de que ele encontrou a alma gêmea, que ela encontrou uma pessoa perfeita. Então, a partir dali, quando ele conquista essa pessoa, ele começa já com padrões de comportamentos repetitivos. Um desses padrões, a manipulação. O narcisista, ele condiciona o comportamento da vítima, ou seja, ele ensina ela a como se comportar. Vou dar um exemplo. Se o narcisista, ele quer que essa vítima envie a localização para ele, ele vai fazer isso primeiro. Ele vai enviar a localização para a vítima, porque, na verdade, ele está ensinando a ela que ele quer que ela se comporte de determinada maneira. Uma outra característica muito comum dentro de um comportamento narcisista, datas comemorativas. Estamos chegando aí, final de ano, festas familiares. Narcisistas amam estragar datas comemorativas. Isso para gerar um momento de tensão, para gerar ali um conflito. Então, aniversário, festas de família, sempre vai ter um problema, porque tudo gira em torno dele. Uma outra característica muito importante também, Ludmila, que nós devemos falar, é o gaslight. Porque o narcisista, ele causa na vítima uma distorção da realidade. Ou seja, ele passa para ela a sensação de que o fracasso do relacionamento é culpa dela. Então, quer dizer, nada daquilo que ela viu, que ela leu ou que ela ouviu é verdade. Então, ela começa a questionar a própria realidade. Será que não sou eu a culpada do fracasso desse relacionamento? Então, o poder de convencimento é muito grande. E é por isso que ela acaba sendo atraída, porque aquele sujeito que você vai ter pena dele o tempo todo. É como se ele fosse uma vítima ali, e você quer estar perto, você quer amparar de alguma forma e vai sendo seduzida. Então, é um sinal de alerta aí também. Sim, é um sinal de alerta, porque eles têm esse poder de manipulação muito grande. Então, vamos dizer assim, se relacionar com o narcisista é estar dentro de uma teia de aranha. E o tempo todo que você tenta sair, ele tenta te convencer do contrário, de que as coisas não são bem da forma com que você está pensando, ou a percepção que você tem nesse momento está errada. Então, isso gera no parceiro ou na parceira uma dependência emocional cada vez maior. Então, a vítima, ela tem essa sensação de que ela não vai conseguir viver sem essa outra pessoa. Então, se ela sair desse relacionamento, ela não vai sobreviver. Então, aquela questão do narcisismo, fala assim, vai melhorar. Às vezes a pessoa tem tem essa força de deixar, essa coragem de deixar esse relacionamento, mas a pessoa vai mudar. Pode deixar que vou me organizar e tal. Ele consegue, pelo transtorno de personalidade, às vezes, né, se passar como mocinho, mas na primeira oportunidade vai mostrar as garras de novo?
com certeza ele vai mostrar as garras novamente. E acredito que esse é um dos maiores erros, né, da vítima dentro do relacionamento abusivo, porque ela tem essa sensação o tempo todo de que ela tem o poder de salvar o outro. Então, quer dizer, ele precisa de tratamento, eu vou buscar tratamento. Porém, o transtorno de personalidade narcisista não tem cura. Nós temos aí tratamento medicamentoso, temos a terapia, porém, a partir do momento que a pessoa ela não tem... ela não reconhece os próprios erros, ela não tem consciência, né? Quer dizer, ela tem consciência dos danos que ela causa ao outro, porém, ela não quer assumir responsabilidade e assumir os próprios erros. Ela não vai mudar. Agora, Liliane, a gente está vendo aqui que é algo extremamente sério. Então, é uma vítima aprisionada por um sujeito que tem um poder de convencimento extremamente grande, mas que não poupa a vítima de apunhalá-la socialmente em momentos que são extremamente especiais para ela. Mas como deixar esse relacionamento? Eu falei da coragem de deixar, mas como sair disso tudo? Porque é extremamente difícil se é uma vítima que está lá o tempo todo, né? Tentando abafar, fazer com que essa pessoa volte, dê os passos para trás novamente. Então, como que consegue dar esse impulso? E aí me fala, o narcisismo tem cura? Se a pessoa fala que vai mudar, ele consegue se curar? Ou ela? Normalmente, quando o narcisista ele busca tratamento, é porque ele é uma estratégia ali também de manipulação. Ele pensa assim, vou buscar terapia por um momento para que o outro perceba que eu estou querendo mudar. Mas, na verdade, é uma estratégia de manipulação. O narcisismo não tem cura. Sair de um relacionamento com o narcisista não é algo fácil. A vítima precisa tomar consciência de que ela sofre um tipo de violência, de que ela precisa de um acompanhamento profissional, que ela precisa se fortalecer emocionalmente, até mesmo para se blindar, né, para novos relacionamentos e também estabelecer o contato zero. Ô Lili, e aí você falou de algumas punições que esses narcisistas fazem com os parceiros. Lembrando que não é só questão de casal, familiar, no trabalho, na amizade. Esse tipo de pessoa, ela transita por todos os espaços e faz suas vítimas também em todos os espaços. Mas quais são as formas de punições que a gente vai ver também? No caso, então, desse relacionamento que está tóxico, ali está uma lama de sujeira ali, onde está a felicidade, passou longe. Uma das formas de punição mais graves é o gaslight, que eu falei anteriormente, que é quando o narcisista ele faz essa distorção da realidade, ele distorce a realidade que essa vítima, né, está vivenciando naquele momento, e ele não valida os sentimentos dela em momento algum. Mas tem um tipo de punição também que é bastante usado, que é o tratamento de silêncio e o descarte. Nessa fase do tratamento de silêncio, é meio que um jogo de gato e rato, vamos dizer assim. Ele vai lá nas redes sociais, ele bloqueia, ele deixa de responder à vítima, ou ele visualiza as mensagens, né, e não responde. Ao mesmo tempo, ele desbloqueia ela e, quer dizer, isso vai gerar nessa pessoa uma ansiedade muito grande. E, ao mesmo tempo, ela vai buscar entender o que está acontecendo, o que eu fiz de errado, porque essa pessoa não me responde. Então ela pensa, a culpa deve ser minha. Então eu vou começar a moldar meu próprio comportamento para que eu possa ser suficiente para essa pessoa. Passa um tempo, o que esse narcisista vai fazer? Ele vai tirar essa vítima do castigo. Ele tira a vítima do castigo, volta a falar com ela normalmente, como se nada tivesse acontecido, e posteriormente ele começa de novo o ciclo de abuso. Ele começa de novo o tratamento de silêncio. Então, assim, ele dá pílulas de ilusão ali, fica alimentando. Tem a hora que vai colocar a pessoa lá em cima, mas dali a pouco, se não estiver satisfazendo todos esses desejos, e ele como figura central e alimentada de tudo isso, aí é um chute. Vamos dizer assim, que o relacionamento com o narcisista é viver de migalhas emocionais. Então, a vítima ela vai estar o tempo todo tentando buscar aquela pessoa, aquela imagem que ela conheceu lá no início. E, no entanto, ela não tem isso no momento. Ô Lili, e para deixar essa pessoa que é narcisista,
é fácil? Ou, eu falo, não no sentido lógico, romper essa relação, seja familiar ou de uma relação a dois, não vai ser fácil. Mas a pessoa o narcisista aceita com tranquilidade esse término, quando para a pessoa já está elaborado, ela já se planejou para sair e tudo mais? Ou ele é capaz de fazer uma exposição pública, ele é capaz de promover outros danos à vida de uma pessoa? Sair de um relacionamento abusivo com narcisista não é algo fácil, e algo que é importante frisarmos também, que o narcisista raramente ele termina um relacionamento. Normalmente ele induz a vítima a terminar o relacionamento, porque ele quer culpabilizar a vítima pelo término desse relacionamento. Ele não quer ser o responsável. Então, quando o relacionamento já está caminhando para a fase do descarte, normalmente ele já tem ali uma nova vítima, né? Narcisistas, eles são pessoas infiéis, então ele já tem ali uma nova fonte de suprimento que vai ser usada posteriormente. Então, a partir do término, a vítima, ela começa a ver ali a vida dela sendo vivida por uma outra pessoa. Porque esse narcisista, ele vai assumir um novo relacionamento breve, muito rápido. Ele vai superar muito rápido. Bom, então é preciso ficar alerta, Liliane, aos sinais que você colocou. Não é sair fazendo diagnóstico, que é algo muito sério. Mas esse narcisista, ele aceita algum tratamento, e em tratamento ele pode se tornar uma pessoa de convivência harmoniosa, ou é impossível? Normalmente é impossível. Quando ele busca terapia é porque é mais um joguinho de manipulação. Então não é vontade mesmo de sair daquilo, porque não vai. O fato é, se não tem nada de errado em mim, por que eu preciso buscar tratamento? Ou seja, é o que ele lhe colocou lá no início. O rompimento, por mais que seja doloroso, em que ambiente for, ele é necessário. Se você está passando por esse problema, por essa situação, ou mesmo quer entender, porque tem várias outras condicionais aí que precisam ser analisadas, é preciso, né, buscar ajuda, uma terapia para você se fortalecer, traçar um caminho de caminhada e conseguir vencer todo esse momento que não é fácil, como colocou a nossa telespectadora lá no início. Eu abri com um relato que é de muita dor. Liliane, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Liliane Souza, ela é psicóloga familiar e de casal. A gente colocou aí na tela também, ó, o WhatsApp da Liliane, para você que quer agendar sua consulta, tirar mais dúvidas. É uma pessoa extremamente atenciosa, atende minha família, então eu tenho muito respeito pela Liliane. O arroba aí também tá aí, procura. É sempre bom a gente estar com a nossa sanidade, né, com a nossa saúde mental equilibrada e bem, porque senão a gente não dá conta de tantos outros desafios que somos bombardeados todos os dias, não é mesmo, Lili? Certeza. Muito obrigada. Obrigada, viu? E eu quero agradecer demais, porque muitas pessoas participaram do nosso programa hoje. Estou aqui muito, mas muito feliz mesmo, lá do fundo do meu coração. Um beijo para todo mundo nesse feriadão, ligados aqui no nosso programa Espaço Feminino. Li, eu vou passando assim, ó, separa o dedo. Não olha não, nem eu nem você. Olha pra mim, aí você coloca o dedo aqui que eu vou dar o nosso presente hoje pra alguém que você colocar o dedo. Vai. Pronto. Aqui. Apareceu o nome. Deixa eu voltar de novo, porque não apareceu o nome, não tá pra mim aqui. Então vamos lá. Isaltina, do final 39, ela é sortuda, sempre ganha presente no nosso programa. Isaltina, o presente é seu, com muito carinho aqui do nosso Espaço Feminino. Lili, mais uma vez, muito obrigada. Agradeço muito. E vou te esperar mais vezes, até porque reta de fim de ano, muitas pessoas já pensando lá em 2025, vem aquela série de metas que a gente coloca, mas é hora da gente olhar para trás e falar assim, nossa, eu consegui o que eu prometi lá em 2023, aí bate um bocado de sentimentos, ele vai nos ajudar a orientar nesse momento que a gente fecha, faz esse saldo de resultados e começa e planeja o ano seguinte. Ela vai nos ajudar nessa trajetória, nessa caminhada, para que a gente chegue ao final do ano tranquilos e com essa missão, sabe, conseguir cumprir muito bem o meu dever. Obrigada de novo, Lili. Obrigada.
Obrigada a todos. E muito obrigada a você, claro, que esteve comigo nessa quarta-feira de feriadão. Muito, muito gentil a sua participação, as suas colocações, e é com muito carinho que recebo todos os recados e participações, viu? Ó, beijo lá no seu coração, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.